Né? Nós vamos aqui no site do Tribunal de Contas, www.tce.sc.gov.br. O Tribunal de Contas do Estado, como vocês sabem, realiza o controle externo da administração do Estado de Santa Catarina e dos municípios, né? Então aqui nessa página do Tribunal, nós rolamos para baixo, a gente tem um dos ícones aqui, e informações dos municípios. Nós vamos clicar aqui. Informações dos municípios. Ok. Aqui a gente tem vários municípios aí. O município que eu quiser. No caso, o professor já escolheu um. A primeira coisa que você vai fazer é escolher o município. Tá? No caso, eu escolhi Água Doce. Como já está aberto o relatório, eu vou deixar nesse município. Mas eu poderia escolher outro. Por exemplo, a Agronômica. E aparece ele grifado ali, ó. Agronômica fica aqui. A gente pode escolher um outro. Por exemplo, Águas de Chapecó. Fica aqui no estado, né? E assim a gente pode escolher o município que for. Eu vou escolher Água Doce. Bom, nesta página a gente tem várias informações. Nós temos informações de receitas públicas e de despesas públicas. Mas atenção, quando você for avaliar a receita e as despesas, o núcleo da informação que você vai buscar não são essas aqui. Porque essas informações é o que o município oferta para o tribunal. Ele remete com base num sistema que nós temos de auditoria chamado Esfinge. Acontece que nós vamos olhar o relatório que representa o serviço do auditor fiscal, a produção técnica do Tribunal de Contas, depois de fazer análises e auditorias. Então, as informações que nós vamos olhar são as informações auditadas. Porém, por exemplo, para você analisar o cumprimento das metas de arrecadação e metas de despesa, aí você vai ter que procurar por aqui, né? Aqui é nos limites de LRF, ó. Metas bimestrais de arrecadação você tem aqui, né? Tem os limites. Mas onde que você vai pegar? Você vai aqui, ó, contas anuais. Aqui é que você vai encontrar o relatório das contas anuais da prefeitura. Esse relatório é um relatório que ele é feito por um auditor fiscal, revisado por um coordenador, por um chefe. Então é uma equipe de auditores fiscais que apresentam um relatório técnico, chamado relatório de contas anuais, que subsidia o parecer prévio das contas do município, né? Então nós vamos procurar aqui na relação o último exercício auditado. O último exercício auditado é 2019, 2020 ainda não foi auditado. E aí nós vamos clicar aqui no PDF para abrir o documento que nós vamos analisar, né? Então, a gente clica aqui e ele vai abrir o documento, tá? Aqui demora um pouquinho para carregar, porque é um documento um pouquinho grande. Aí eu já abri ele aqui, então nós vamos direto aqui para não perder tempo. Esse documento é o processo de contas anuais. E nesse documento tem várias coisas aqui dentro que não vai interessar a vocês nesse momento, né? Então tem o extrato das informações recebidas da prestação de contas, as cartas, demonstrações contábeis impressas, tá? Um monte de informação antes de propriamente o relatório. O relatório está lá na frente. Vejam aqui, acompanhem aqui do lado como nós estamos indo para frente nesse processo. Aqui, bem no final. Vejam, está aqui o relatório de contas anuais da Prefeitura de Água Doce. Tem uma capinha, né, mostrando onde fica a prefeitura. Tem um selinho aqui indicando a data de fundação, a população, isso vocês podem replicar na apresentação. Tem uma informação aqui do PIB, tem um sumário, e a primeira
informação que aparece, a caracterização do município, que é o primeiro tópico que nós vamos apresentar. Então, vocês vão falar o PIB, olha, tem o PIB do município, a média do PIB da associação, a MOC, a Associação de Municípios, a qual o município de Água Doce está inserido ali na região. Aqui tem um texto introdutório que fala sobre o IDH. Aliás, o IDH tem um gráfico específico, então é interessante você apresentar qual é a situação do município em relação à média. Veja que não é boa, a média do estado de Santa Catarina e do Brasil, né? Então a situação do município de Água Doce não é muito doce, né? Aqui nós temos informações sobre a LOA, o PPA e a LDO, né? Qual foi o valor da LOA estimado para 2019, a receita e as despesas fixadas, como nós aprendemos. Aqui nesse primeiro quadro nós temos o resultado orçamentário do município, o resultado da execução orçamentária, né? Aqui tem o resultado previsto e aqui tem o resultado executado. Você vai estudar esses números para fazer a exposição. Aqui nós temos um quadro evolutivo da situação, um gráfico evolutivo da situação do município em termos de resultado orçamentário ao longo do tempo. Resultado primário e resultado nominal não tem neste relatório. Você vai ter que buscar fora, assim como o professor explicou aqui no vídeo antecedente. Análise de receitas e despesas. Olha, aqui você tem as receitas, né? Quanto foi previsto, quanto que foi arrecadado. Aqui a gente pode ver, nesse caso de Água Doce, por exemplo, que as transferências correntes, o que o município recebeu foi muito alto, né, em relação ao total da receita corrente arrecadada pelo município. Ou seja, um município muito dependente do governo federal e do governo estadual, né? E assim você pode fazer outras análises em relação às outras receitas, né? Que o professor aqui não vai comentar, porque a ideia é que você apresente essa situação, né? Tem um gráfico da situação da receita, tem um gráfico aqui do esforço tributário. O esforço tributário é quanto que é receita própria do município, né? No caso, o município de Água Doce, ele é muito dependente do governo federal e do governo estadual, porque ele só consegue arrecadar aí, ó, 9% em 2019 do total da receita, enquanto que a média dos municípios em Santa Catarina está aí acima de 10, 11, e a média dos municípios da MOSC é 10%, né? Da MOC. Né? Aqui temos também uma informação sobre IPTU, talvez a equipe queira comentar sobre especificamente o IPTU. Num município tipo Balneário Camboriú, o IPTU é super importante, né? Um município tipo Itapema, um município litorâneo, em que o valor dos terrenos é muito alto, talvez seja interessante fazer uma análise de IPTU, né? Aqui é o IPTU não total, mas o IPTU per capita, né? E aqui você tem as despesas, né? Um quadro comparativo das despesas. E aqui você tem um percentual nível de execução da despesa. Então tem despesa que se executou muito, por exemplo, encargos especiais, que é serviço da dívida. Outro exemplo de despesa que se executou muito, despesa na área de administração, na função administração. Outra, na função educação. Cultura. Então você tem condição, por exemplo, aqui ó, se executou muito pouco em habitação, né? Em relação ao que foi previsto, porque é uma relação de proporção aqui, né? E assim a gente pode fazer outros comentários em relação às despesas, né? Porque a gente tem as funções de governo que o município priorizou. Algumas ele priorizou, outras não, né? E além dele ter priorizado algumas e outras não, a gente também tem que considerar que algumas despesas, tipo saúde e educação, são despesas com valores muito altos, né? Então, vejam, total das despesas 39, saúde mais educação deu 19, 20, praticamente 20, né? Então é metade do que foi executado, né? Em alguns lugares é até mais, né? Tem, o que tem importante aqui? Urbanismo, ó, tem expressivo, agricultura, transporte, e é esse tipo de análise que você tem que extrair em função da realidade do município. Então, o município de Água Doce investiu bastante em urbanismo, proporcionalmente, né? Aqui você tem o mesmo quadro, só que a evolução das despesas ao longo do ano. Aqui você pode encontrar alguma explicação de despesas que foram preteridas e despesas que foram fortalecidas pela gestão atual, em 2019, né?
e fazer comentários sobre isso, né? Tem outras coisas que você pode olhar aqui em relação às receitas, né? Aqui você pode pular, e aí mais para frente vai ter análise específica dos cumprimentos dos limites, né? Aqui tem a situação financeira que eu acabei esquecendo, né? O município, a situação financeira está aqui, né? Se ele tem ou não superávit. Situação financeira, superávit, 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 sempre superávit, né? Sobra tem mais de ativo financeiro do que passivo financeiro. Bom, aí você vem aqui à frente a análise do cumprimento de limites, o próximo capítulo. Lembrando, pessoal, que você está olhando o relatório, que é um relatório que houve auditoria, né? Então, o auditor, quando identifica, por exemplo, que na saúde há despesas que não são de saúde, o auditor tira da contagem, né? Da educação também. E isso é comum, é bem comum. Então, a informação que o município presta, o tribunal muitas vezes não aceita, né? Isso também acontece em relação à avaliação de resultados, tá? Então, vocês vejam que saúde, olha aqui, ó, o valor limite mínimo a ser aplicado seria 4.490.000. Ela aplicou 5.400.000. Então, o mínimo era 15% da receita de impostos, ele aplicou 18%. Então, está acima do limite. Vamos ver a situação do município em relação à média aí dos municípios. Bom, ele está acima do limite, o limite é esse tracejado preto, mas ele está abaixo da média dos municípios do estado e abaixo da média dos municípios da AMOC. Ensino, a análise é parecida, né? O valor que deveria ser aplicado era 7.600.000, aplicou 9.600.000, então aplicou 31%, quanto o mínimo era 25%, então aplicou acima do limite. O limite está aqui e você tem a evolução histórica ao longo do tempo. O município aí agora aplicou 35%. E no caso da educação, é diferente da saúde, o município está aplicando mais do que a média dos municípios de Santa Catarina e mais do que a média dos municípios da AMOC. Aqui a gente tem um outro limite muito importante, que é 60% dos recursos do Fundeb tem que ser aplicado na remuneração de professores, né? Então, nesse caso aqui, professores não, profissionais do magistério é um pouco mais abrangente. Nesse caso aqui, ele aplicou, ficou acima do limite e também tem um gráfico igual aos outros para você analisar, tá? Mais adiante um pouquinho, você tem condição de ver os limites dos gastos de pessoal. Então, o município pode gastar no máximo, o limite, né? O máximo seria... O limite seria 60%, está aqui escrito aqui, ó, 60%. Ele gastou 51,68%, então estão abaixo do limite, está correto. E está bem próximo à média dos municípios. Aí esse limite do município é dividido entre o limite do Poder Executivo. No Poder Executivo, o limite é 54%, está aqui, né? Ele gastou 49,69%, está abaixo também, tudo certo. Tem um gráfico aqui também. E o limite do Poder Legislativo também, no caso, o limite seria 3%, 6% está aqui, e ele gastou 1,99%, portanto, bem abaixo do limite, né? Tem um gráfico aí mostrando também, e dá até para comparar a situação do município com os demais do estado. Veja que está abaixo da média da AMOC, que é verdinho, e da média dos municípios. Então, o município de Água Doce gasta pouco com o Poder Legislativo, com o pessoal do Poder Legislativo. Para concluir, aqui no final desse relatório tem um quadro síntese que é muito útil para você se situar e saber a situação do município como um todo. Esse quadro síntese está aqui, no finalzinho. Aqui, quadro síntese. Então, nós temos resultado orçamentário superavitário e resultado financeiro superavitário. Resultado orçamentário, arrecadou mais do que gastou. Resultado financeiro, sobrou dinheiro guardado.
você tem limite da saúde foi cumprido, limite da educação foi cumprido, os limites do Fundeb, os dois foram cumpridos, o limite de despesa pessoal foi cumprido. Então, tudo bom aqui nesse município com a situação financeira favorável, né? Então, você só tem que apresentar os números em slides e explicar para os colegas e para o professor a situação financeira do município, ok?